Olá, meus irmãos, tudo bom? Olha, preste bem atenção. Hoje, vou falar um assunto muito importante, viu? Importantíssimo. Eu acho que acho que algumas pessoas vão querer discordar de mim, porém, o assunto ele é bem interessante. Por quê? Eu vou falar hoje sobre demônios e o que eu vou falar para vocês tá na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês Romanos 7, versículo 18. É que o apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que está em mim, isso eu faço. O próprio apóstolo Paulo falou em nesse versículo, Romanos 7, versículo 18, que o mal estava nele. Não nele, na carne dele. Não no espírito, mas na carne. Então preste bem atenção no que eu quero falar hoje, o tema da mensagem, ou o tema do ensinamento que eu vou dar para vocês hoje. Meus irmãos, é muito sério. Todos nós, todo ser humano tem demônio. Aí você me pergunta, mas como que você pode afirmar isso? Eu afirmo para você dentro da Bíblia. A Bíblia diz se nós dissermos que não temos pecado, fazemos nós mentiroso. Então, se o homem é mortal que está neste mundo falar que não tem pecado, ele já está mentindo. E a Bíblia fala que quem peca é do diabo. Então, todos os homens, todos nós temos um demônio. Ah, mas Claudemir, tem um demônio. O que é isso? Eu não tenho demônio, não. Você que tem demônio. Veja bem, existem dois tipos de demônios na vida das pessoas. A Bíblia fala que essa casca de demônio, ela não sai a não ser com jejum e oração. Existe pessoas que ela não só tem um demônio. Existe pessoas que ela tem cascas de demônios, e são muitos demônios, né? Que obrigam ela a fazer coisas pecaminosas, né? Ela vive na prática do pecado. Então essas pessoas são possuídas por demônios. Então a Bíblia fala que essas pessoas, para ser libertas, elas precisam consagrar sua vida, queimar essa carne, buscar, orar, jejuar, sacrificar o seu corpo com jejum, oração e clamor a Deus. Porque a Bíblia fala, em contrapartida, enquanto nós temos demônio, enquanto todo mundo tem demônio, a Bíblia chega a dizer que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então não existia o porquê se todos nós não tivéssemos demônio, não existia o porquê Jesus vir. Então se Jesus existe, se Jesus é dos crentes, se Jesus do que nós pregamos liberta o homem, é porque você tem demônio. Então Jesus não vai libertar ninguém que não tenha demônio. Então nós vivemos em constante transformações em nossas vidas. Nós vivemos uma constante libertação. Existe demônio que sai com oração e jejum. Já tem demônio que sai através da mensagem, através da palavra. Precisa se pregar a verdade. Você já viu aquele versículo que fala: conhecereis a verdade libertará? Então, essa palavra quer dizer que precisa ser falada a verdade para que expulse o demônio da mentira que existe naquela pessoa. Ou o demônio que está incomodando aquela pessoa do engano, de outros tipos de pecado que a pessoa venha praticar. E existe a mensagem salvística, a mensagem transformadora, a mensagem libertadora. Então precisa sim a mensagem, por quê? Porque a mensagem ela é uma fonte de água que lava
o homem, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Ah, só porque nós fomos lavados, nós não temos pecado. Quando Jesus falou para aquela mulher, quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. Quem não tiver demônio, seja o primeiro que... Pecado é demônio, demônio é pecado. Então todos temos demônio. Pecado é demônio, demônio é pecado. Outra coisa, a tentação, tentações, o diabo, ele age com tentações, então ele vive, a Bíblia fala que ele vive ao nosso derredor procurando a quem tragar. Ele é como se fosse um sedutor que seduz a outra pessoa. Então ele vive seduzindo, ele vive tentando achar algum motivo, alguma ocasião para estar mais próximo de você. Enquanto isso ele fica ao redor, mas uma brechinha ele já entra. Pedro foi usado pelo diabo. Diz a Bíblia que Pedro, apóstolo ou discípulo de Cristo, foi usado pelo diabo. Jesus repreendeu Pedro porque ele estava cheio de diabo. Ele foi usado no momento, ele foi usado pelo inimigo. Então, todos temos um demônio chamado pecado. Esse demônio se chama pecado. E Jesus veio desfazer o pecado, veio desfazer a obra do diabo. Então preste bem atenção. Há demônios que é expulso com oração e com jejum. Há demônios que é expulso. Tem pessoas que estão no monte orando porque ela quer se libertar do vício, do pecado. Há pessoas no monte, na oração, no jejum, na igreja, buscando, clamando, chorando, se humilhando porque ela quer se libertas, ela quer ser transformada. Essas pessoas têm demônios, demônios escondidos, demônios ocultos, demônios que fazem ela pecar com os olhos, com o pensamento, de todas as formas. Esses demônios agem para que essas pessoas pequem, para que essas pessoas elas fazem coisas errôneas, pecaminosas, coisas que para elas muitas vezes acham que é normais. Então precisa-se de uma libertação. Todos nós precisamos de uma libertação constante. Nós estamos vivendo num giro de transformações. Porque quando nós estivermos totalmente transformados, nós seremos arrebatados, seremos levados deste mundo, porque nós vamos ser pessoas puras, pessoas santas, e pessoas santas não conseguem viver no mundo que nós estamos vivendo, no mundo de pecado, no mundo de maligno. A Bíblia fala que o mundo já é do demônio. Então, todo o ser humano tem um demônio, ou seja, muitos demônios, ou seja, poucos demônios. Ou peca muito ou peca pouco, mas que tenha demônio eles têm. Então todos nós precisamos de Jesus, precisamos de uma libertação, precisamos de uma transformação, precisamos de mudanças, precisamos de Cristo, conhecer a verdade, seja pela palavra, ou você que tem bastante demônio, depressivo, tem depressão que é demoníaca, tem pecados que é absurdos, pecados absurdos, ocultos, pecados escondidos, isso se chama demônios. Tem pessoas que ainda não são libertos do ódio, da vingança, demônios escondidos. Tem pessoas que têm demônios em suas vidas, então precisa de umas transformações em sua vida, precisa de mudanças, precisa do orgulho, da soberba, demônio do orgulho, demônio da soberba. Então precisa de uma transformação constante, precisa estar buscando, precisa estar orando, precisa estar se alimentando da palavra de Deus. Palavra de Deus alimenta, então a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus é genuína. Então todos nós, demônio, é um assunto polêmico quando nós olhamos no dicionário e ouvimos o dicionário bíblico sobre o que é demônio. Nós vamos ver que o demônio ele é um ser que ele é um atentado, ele é um tentador, ele é uma pessoa astúcia que vive procurando pessoas para seduzi-las e levá-las
para o seu reino, para o seu reino. Então ele é um ser de luz. Ah, mas o diabo, nossa, aquele irmão é tão benção na mão de Jesus, mas muitas vezes aquele irmão pode ter demônio. Ah, mas como você prova que ele tem demônio? A Bíblia fala que o diabo ele é um anjo de luz. Ele é luz, ele é mestre, presta bem atenção, o diabo ele é mestre, o diabo ele é inteligentíssimo, ele é um anjo de luz, ele é igual a Deus, ele conheceu as coisas de Deus, ele quis ser maior do que Deus. Agora você imagina o poder que esse demônio tem. Então esse demônio, esse diabo que eu estou falando para vocês, ele tem os mesmos poderes de Deus e faz coisas terríveis. Só que a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra do mal. Quando o apóstolo Paulo falou o bem que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim, que vive me rodeando, que vive me perseguindo, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então é uma briga constante. Então o cristão não pensa que o crente não vive em luta, em guerra. Por quê? O crente sabe o que é certo, o crente sabe o que é errado. Então o cristão que vive na igreja buscando a Deus, ele luta contra as coisas satânicas e diabólicas, que é o pecado. Ah, mas eu estou liberto. Você pode estar liberto da casca de demônio, mas você não está liberto das podridão, dos pecados deste mundo, que é o diabo que está ainda agindo nessa terra, neste mundo pecaminoso, neste mundo que nós vemos tantas coisas errôneas que não cabe nós falarmos aqui, porque são muitas coisas vergonhosas e pecaminosas que são muito difíceis. Então, nós precisamos de uma constante libertação. Precisamos de uma constante transformação em nossas vidas. Não se conformemos com este mundo, mas transformamos ele no poder de Deus. Não podemos se conformar com o pecado, não podemos se conformar com o diabo agindo na sua casa, na sua família, na sua vida, ou em você, agindo na sua alma. Então não se conforme com isso, procure uma libertação. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então se Jesus veio desfazer as obras de Satanás, ele tem o poder de mudar o homem, ele mudar, libertar o homem. E isso se faz constante libertação. Você já viu uma pessoa que ela é intoxicada, ela é drogada e ela precisa se passar por uma reabilitação e ela vai ter que ficar um tempo desintoxicando tudo aquilo que ela ingeriu. Mesma coisa é a pessoa. A pessoa tem hora que ela tem que ficar lutando contra aquilo que quer sufocar ela, seja o pecado, pecado da luxúria, pecado da riqueza, pecado da soberba, seja qualquer tipo de pecado, a pessoa ela tem que tentar, ela tem que se libertar daquilo, ela tem que se libertar do eu, do ego, do orgulho, da vanglória, de todos os tipos de pecado, da mentira, do palavrão, das coisas pecaminosas, das coisas envergonhosas, do adultério, da prostituição, seja qual for o tipo de demônio que age na sua vida, trazendo que você vive escravo dele. Porque tudo que é vício é escravidão. Tudo que é escravidão é vício. Então, se você está escravo do vício, se você está escravo do pecado, se você está escravo do diabo, de Satanás, se você está escravo dele, você precisa constantemente estar orando, estar jejuando, estar buscando, queimando a sua carne, queimando a sua carne. Queime a sua carne. Como que eu queimo a minha carne? Jesus falou para a igreja de Laodiceia que eles têm que comprar ouro no fogo para ser refinado. Então você tem que queimar mesmo a sua carne, como ouro refinado no fogo. Queimar, sacrificar a sua carne, se sentir você como cansado, a sua carne que estiver cansada fisicamente, você tiver, nossa, hoje eu andei bastante, nossa, hoje, por que tem pessoas que fazem academia, pula, apesar que academia também tem muita gente que não estão libertas, elas estão com olhares maliciosos, outras vaidosas, o demônio está entrando na vaidade, porque o diabo ele entra na vaidade, então todos nós temos demônio, então você tem que ser liberto.
alguns pontos de vaidade também. A vaidade, ela entra, o diabo entra na vaidade, entra, eu sou musculoso, então ela entra no musculosismo. Toma cuidado, porque se você quer fazer alguma coisa, mas tem que ser moderado, tem que expulsar esses. Se você sentir característica de demônios agindo na sua vida, procura rapidamente Jesus e fala: socorre-me, Deus, não deixe esse demônio, porque você luta contra uma coisa, quer fazer o bem, acaba fazendo uma coisa errada. Então vai fazendo, vai pedindo perdão e vai se libertando, vai pedindo perdão, vai se libertando, para que Deus transforme completamente a sua vida, para que essas cascas de demônio ela não venha ser um poderio, um dominador do seu corpo, mas que Cristo reine na sua vida e seja o dominador do teu corpo. É isso que é importante. Tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês, esse ensinamento aí. Eu estava até com um tema aqui, eu peço até perdão para os irmãos, de um computador meu que tá uma bosta, vou falar a verdade. O computador meu tá uma merda. Ele liga e fica 2 horas para ligar, entendeu? Então é assim, é um computador novo da Asus e tá uma porcaria, tá? Não tô nervoso, tá, pessoal? Mas ele tá uma merda mesmo. Então é assim, o computador tá uma porcaria, não ligou ali para mim fazer a apresentação para vocês. Mas pela misericórdia de Deus, eu tenho isso na minha mente, esses versículos romanos, Romanos 7, versículo 18, você vai lá ler esse versículo que eu falei para vocês, e essas passagens bíblicas aí, conhecer a verdade libertará. Nós temos o demônio, e João falou: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Se você falar que não tem demônio, você é mentiroso. Mas se o demônio, qualquer momento, fazer você se vergonhar, querer te vergonhar, porque ele faz isso, porque é a mesma coisa. A pessoa fala assim: eu bebi demais, tô com vergonha de sair para fora, porque ontem eu fiz coisas errôneas, o diabo te envergonhou. Então, o que acontece? É a mesma coisa a pessoa pecar. É a mesma coisa, a pessoa peca, depois não quer nem ir para a igreja. A pessoa peca, não quer nem sair para fora. Por quê? Porque envergonhou. A Bíblia fala assim, ó: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Mas se nós confessar, falar: não, eu sou um pecador, eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado, Jesus é nosso advogado e ele pode perdoar nossos pecados. Então esse ensinamento eu quero trazer para vocês, que nós temos um advogado que perdoa nossos pecados e pode nos libertar e transformar. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então deixe ele desfazer as obras do inimigo na tua vida, tá bom? Deus abençoe você, me segue, compartilhe para mais vídeo. Um abraço, tchau, tchau.